Olá, sou Pedro Henrique do grupo Zoro do programa PEXT. Ao longo de os vídeos que gravamos, mostramos a linguagem Portugal, exercícios também, linguagem em C, um pouco de sua história, como funciona, motivos de usar, não usar, toda a metodologia para linguagem C. E agora vamos fazer alguns exercícios da linguagem C. Alguns simples, assim, para entender como funcionam alguns comandos, estrutura de como fazer um programa em C, e outros um pouco mais avançados, com alguns comandos mais avançados, com lógicas mais avançadas, de se programar e de se estruturar um programa. Mas tudo muito fácil de entender, porque não acaba não sendo muito difícil. Só precisa ter um pouco mais foco para entender a lógica de alguns programas ou outros. Enfim, vamos começar. Bom, o primeiro exercício aqui é um exercício simples para dar bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você digitar. Bom, essa é a estrutura condicional, como se chama, o if ou else. Eles trabalham de uma forma que eu vou explicar no decorrer do programa. Inicialmente, nós botamos a biblioteca, botamos a função main, tem que ser int main. Então, botamos a variável inteira, porque a gente vai trabalhar horas, podem não ser inteiras, pode-se usar o float, quando vai ser inteiro usa o float, mas como vamos usar números inteiros, botamos int. Int hora, aí printf, no caso é o escreva L do Portugal, por exemplo, ou só o escreva, digite a hora do dia. Este barra N aqui funciona de uma forma para apenas quando eu executar o programa, ele pular uma linha. Então toda vez que tiver um barra N no final, quer dizer que vai escrever aquilo que está no printf, vai pular uma linha, para ficar separadinho, não tudo amontoado, deixa mais organizado a execução do programa. O scanf, ele vai receber a hora que ele digitar e vai armazenar na variável hora. Esse símbolo mais a variável hora quer dizer que ele vai armazenar na variável hora. Então, aí começamos com o if. O if é um comando que você bota uma condição dentro do parênteses para que, se essa condição for acatada, obedecida, vai executar o que está dentro das chaves. Se não, ou então else, que é o se e se não do Portugal, ele vai executar o else, que no caso executar o que está dentro das chaves do else. Ou seja, se eu digitar uma hora que for menor que 12, ele vai printar bom dia. Se eu digitar uma hora que for maior que 12, ele vai digitar boa tarde. Vamos ver como funciona. Digite a hora do dia, 13 horas. Boa tarde. Aí vamos ver com outra hora. Digite a hora do dia, 10 horas da manhã. Deu bom dia. Claro, pode-se melhorar o programa botando, fazendo uma forma de encaixar um boa noite para deixar mais completo. Ou se for 12 horas, o que vai imprimir, pronto. Se for 12 horas, o que vai imprimir? Vai imprimir boa tarde. A partir de 12 horas já são boa tarde. Já se dá boa tarde, obviamente. Então, pode-se modificar mais o programa sempre. Claro, todo programa você sempre pode modificar e deixar ele melhor. O bom do C aqui, do simples, ele já executa o que você pede. Quando mais você avançar o programa, mais específico ele vai ficando. Bom, esse segundo exercício é um exercício mais simples, um exercício mais simples assim que o primeiro, eu acredito. Porém, que não utiliza coisas como if else, apenas uma formulazinha, uns printf, scanf, mas eu queria mostrar o float, o tipo de variável float, como se utiliza ela em um programa. Bom, esse é um programa que vai tirar apenas a média, duas notas como botar, e como médias geralmente são números com casas decimais, sendo 1 ou 2 ou mais, eu quis utilizar o float aqui porque o float serve exatamente para isso, para mostrar números não inteiros, números com casas decimais. A variável int serve apenas para números inteiros, ela não vai conseguir lidar com números com casas decimais. Então aqui utilizamos o float para casas decimais e podemos até escolher a quantidade de casas decimais que quisermos mostrar no resultado. Isso vamos falar mais no finalzinho do programa.
Primeiro temos aqui float, obviamente, a nota 1, a nota 2 e a média. Essas são as variáveis do programa. No primeiro printf, vamos digitar a primeira nota e o programa vai ler a partir do teclado, o scanf para ler a partir do teclado, ou seja, a entrada do teclado, e a variável é %f, que é a variável de float. Então vai armazenar esse valor na nota 1. Mesma coisa com a nota 2 aqui logo abaixo. Então vamos tirar a média de nota 1 mais nota 2 sobre 2. Então, quando chega a parte de exibir o resultado na tela, ou seja, o printf, vai mostrar a sua média, e aqui que está aquilo que eu mencionei antes, de poder escolher a quantidade de casas decimais. Aqui está ponto 1. Ponto 1 quer dizer que eu vou mostrar uma casa decimal apenas depois do zero. Se eu botasse um ponto 2f, ou seja, %.2f, ele iria mostrar duas casas decimais. E assim em diante. Quanto mais, sei lá, ponto 3 casas decimais, assim em diante. Irá mostrar o resultado da soma da média, ou seja, o valor que a média recebeu da execução dessa fórmula aqui. Vamos ver como fica. Pronto. 5.5 e a segunda nota um 6.3. A média então será 5.9 do aluno que tirou essas notas. É assim, pronto, com a casa decimal. Vamos ver com duas casas decimais. Vamos lá. 4.55 e 6.66. Ele vai ter uma média de 5.61, tá vendo? Agora está com duas casas decimais depois do zero. É assim que funciona o float, mais ou menos um exemplo bem simples e rápido, porém que dá para entender como funciona o ponto a execução de casas decimais e como funciona o float também. Bom, esse terceiro exercício agora nós vamos fazer com algo que não vimos até agora, que é o break. O break, por assim dizer, quando chegarmos ao break, vai estar sendo feito um laço vai estar sendo executado. E o que é um laço? Quando executamos um laço, ou seja, ele vai executar certas condições e vai ficar repetindo até cumprir todas, por assim dizer. E existem laços finitos e laços infinitos, é claro. É só uma breve introdução a laços. Mas o break, então, quando eu estiver dentro de um laço, quando eu obedecer tudo para que chegue a ter um break, ou seja, o laço vai ser interrompido, ele vai parar e não vai continuar em nenhum momento. Vai interromper o programa, ou seja, toda vez que tiver um break em qualquer programa, quando chegar no break, o programa vai ser encerrado, tá certo? Então, e aqui vamos ter a introdução do for, que eu vou explicar também. O int variável é inteira. Então o for é isso do laço, ele vai executar as condições aqui em um loop, até todas estiverem concluídas. Vamos lá. O a no for vai receber o valor de 1 e vai ter um limite máximo, ou seja, a menor irá até 20, ou seja, a menor é igual a 20. Isso daqui quer dizer o quê? Que a vai receber mais uma unidade no final do laço. Vou explicar mais detalhadamente. O if aqui eu vou explicar, no caso, quando a condição for correta, acatada, no caso. Então vamos lá. O a igual a 1, ele vai receber o a igual a 1, obedeceu, menor ou igual a 20, obedeceu, não entrou no if porque não é 15a, o a não é 15, então ele vai printar na tela o a. Printou 1, voltou pro for e recebeu mais uma unidade, o a. Printou não é menor que 15, printou na tela a igual a 2, a igual a 3, vai indo e somando uma unidade. Quando ele chegar igual a 15, por quê? Porque uma coisa, quando se tem apenas um símbolo de igual, quer dizer que essa variável está recebendo alguma coisa, recebendo isso. Quando temos dois símbolos iguais seguidos, quer dizer que é igual, que a é igual a 15, a não está recebendo 15, a é igual a 15. Então, quando a for igual a 15, ele vai executar esse if, ou seja, ele vai entrar nas chaves do if, que vai executar o break, ou seja, o programa vai parar de funcionar no momento exato que chegar em 15 e vai printar até o 14, por assim dizer, entende?
que então, no caso, temos muito uso de break contínuo, no caso, bem similares, no caso, um pouco similares apenas, executam de formas diferentes, mas vamos mostrar um programa com contínuo também. Então, vamos rodar aqui, aí, pronto. Tá vendo que ó, A igual a 1, aí voltou, somou. A igual a 2, voltou, somou 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo até o 14. Porque percebe-se que quando A iria receber o 15, ele entrou na condição do if e executou o break. Ou seja, o programa, o laço, parou de rodar, o programa parou de funcionar e deu fim. É isso que como funciona um break no programa em C. Bom, como eu disse anteriormente, no exercício do break, a gente iria ver o continuo. Então eu apenas fiz algumas alterações para poder encaixar um continuo aqui no programa. É o mesmo programa, por assim dizer, do break, com a mesma ideia, o mesmo for, apenas vai mudar o if e o continuo. Vamos lá. O for, eu expliquei como funciona, ele vai ficar imprimindo e somando uma unidade ao valor do A. O A vai receber esse valor somado a uma unidade cada vez que o laço fosse repetir. Ou seja, então vai ficar imprimindo 1, 2, 3, 4, 5 e por aí até 20 no caso. Então temos o if aqui. A condição do if foi alterada para que pudesse encaixar um contínuo, por assim dizer. Na condição do if agora temos A maior ou igual a 9 e isso aqui quer dizer um i, ou seja, mais uma condiçãozinha para dentro do parênteses, A é menor ou igual a 15, ou seja, entre 9 e 15, quando A tiver um valor entre 9 e 15, ele vai entrar nas chaves do if, ou seja, no comando que tiver da chave do if, ou seja, o contínuo. E como funciona o contínuo nisso? Ele funciona como um break, porém ele não desliga o programa, ele não fecha o programa, ele apenas interrompe o laço, ou seja, o programa continua rodando, o for continua indo, por assim dizer, mas acaba não funcionando no laço. A gente vai ver isso melhor quando executar. Vou executar agora. Pronto, vemos que ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Porém, quando ele chegou ao 9, ele parou de imprimir. E continuou funcionando, tanto que ele volta a imprimir, ou seja, printar na tela o valor de A partir do 16 até o 20. Ou seja, o contínuo apenas meio que deu uma pausa no print, ele parou o programa por ali, até a condição do if não ser mais verdadeira, até o A passar de 15, entende? Até o A sair de entre 9 e 15, o contínuo para de funcionar e o programa volta a funcionar 100%. O contínuo dá apenas uma pausazinha numa parte do programa, não encerra o programa de vez, por assim dizer, uma forma mais resumida, entende? Então, por isso que é bom muitas vezes utilizar o continuo break, dependendo da situação. Um pode ser melhor, outro pode ser pior, ou pode ser até encaixar os dois no programa, não se sabe o que possa pedir ou que possa utilizar do programa em si. Bom, agora vamos para o último exercício desse vídeo, um exercício que fez parte do vídeo dos exercícios de Portugal, mas eu quis mostrar ele em C, com código em C. Que vai ser a metodologia para o nosso último vídeo. Nós vamos pegar exercícios desse vídeo em C e transformá-los em Portugal, exercícios de Portugal e transformá-los para em C, para mostrar como funciona a transferência de cada um, as similaridades, as diferenças de cada uma das linguagens. Bom, já utilizamos aqui o float, porque são medidas reais, ou são números que não são inteiros, números por causa decimais. Printf, no caso pedindo a medida A, você que armazena o scanf, armazena na variável MA, e a medida B que vai armazenar na variável MB. E aqui as fórmulas de quadrado e triângulo. Dá para ver que, no caso, eu fiz uma redução, tirei a área do trapézio desse exercício, mas continua a mesma ideia. Então vai fazer vai aplicar nas fórmulas os valores que nós vamos botar
e vai imprimir a área do quadrado e a área do triângulo. E vamos botar aqui com uma casa decimal, por assim dizer. Ponto 1. Uma casa decimal para ver como fica. Vamos rodar. Medida A 8.8, medida B 7.4, por assim dizer. E a área do quadrado vai ser 17.6 e a área do triângulo 8.1. Claro, não faz... Claro. Agora, vamos ver como ficaria sem o ponto 1. Qual seria a resposta se especificarmos as casas decimais? Vamos lá. 8.8 e 7. Tá vendo que ele vai mostrar muitas casas decimais, quantas puder, por assim dizer. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Se não especificarmos, ele acaba mostrando 6 casas decimais no resultado. E assim acaba esse exercício, um exercício rápido, mas para mostrar um pouco mais do float, um pouco mais do programa em si, da transferência de Portugal para C.